Você ainda deseja? Ou está apenas lembrando de como era? Neste vídeo profundo e revelador, você vai conhecer 3 bebidas naturais recomendadas por médicos que ajudam a reacender o desejo masculino, mesmo depois dos 60 anos. Elas não são fórmulas mágicas, são escolhas simples, funcionais, que podem ser preparadas em casa e que agem diretamente sobre circulação, vitalidade, testosterona natural e clareza emocional. Uma bebida matinal com ação vasodilatadora, um tônico noturno que acalma e revitaliza, e um chá da tarde que clareia a mente e devolve a motivação. Mais que potência, essas bebidas restauram a vontade, porque o verdadeiro desejo não nasce só do corpo, nasce do reencontro com quem você é. Tome isso por 7 dias. E veja o que muda, não apenas na cama, mas na forma como você caminha, olha, respira e, principalmente, na forma como se vê. Dê o primeiro passo. Seu desejo ainda está vivo. Assista até o fim e salve este vídeo, porque ele pode mudar sua próxima semana. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos sobre saúde, vitalidade e longevidade. Aos 60 anos, muita coisa muda. O tempo deixa marcas visíveis na pele, mas são as invisíveis que mais pesam. O ritmo desacelera, o vigor já não responde como antes e aquele desejo silencioso que antes surgia com naturalidade, agora precisa de estímulos diferentes. Não se trata apenas de sexo, mas de presença, de vitalidade, de se sentir homem de novo, inteiro, interessado, ativo. E foi exatamente por isso que centenas de homens começaram a procurar uma saída que não envolvesse remédios caros ou hormônios artificiais. Eles queriam uma alternativa natural e encontraram em algo muito mais simples: bebidas funcionais. A promessa parece ousada. Tome isso por 7 dias e veja o que muda. Mas para quem vive preso entre consultas e frustrações, 7 dias podem ser o começo de uma virada completa. E é por isso que hoje você vai descobrir o que realmente funciona. Não uma fórmula milagrosa, mas uma combinação precisa de ingredientes naturais, estudados por médicos e nutricionistas, que pode reacender o desejo masculino, melhorar a circulação e trazer de volta aquela confiança que parecia ter ficado no passado. Porque tudo começa onde muitos não olham, na circulação. Sem sangue fluindo de forma eficiente, não há impulso que resista. Por isso, o primeiro passo para reativar o desejo é abrir os canais, fortalecer os vasos, nutrir o corpo com aquilo que ele reconhece como energia real. E o que funciona de verdade? Um médico brasileiro com mais de 30 anos de atuação em geriatria decidiu compartilhar a bebida funcional que tem indicado para seus pacientes mais discretos, aqueles que não queriam recorrer ao azulzinho, mas também não aguentavam mais viver em silêncio. Ele revelou uma combinação que envolve 3 pilares. 1. Ativadores de circulação naturais. 2. Estimulantes hormonais suaves e vegetais. 3. Moduladores de energia mitocondrial. A fórmula não está em uma cápsula. Está no copo. E pode ser preparada em casa com ingredientes simples, mas poderosos. Antes de revelar a receita exata, é importante entender o que ela provoca. Nos primeiros 2 dias, a maioria dos pacientes relatou aumento na disposição geral, melhora no sono e uma sensação de clareza mental incomum. No 3º dia, começaram a notar pequenos sinais físicos de excitação espontânea, especialmente pela manhã, algo que já não acontecia há anos. No 5º dia, um dos efeitos mais esperados surgiu: vontade real de tocar, de se conectar, de iniciar o contato. E ao 7º dia, muitos deles relataram algo que vai além do físico: a sensação de estarem vivos novamente. Mas isso não acontece com qualquer mistura. É preciso saber como combinar, quando tomar e por quanto tempo. A base dessa bebida começa com um ingrediente mais simples, mas também o mais negligenciado: a água morna com limão e gengibre. Tomada em jejum, ela ativa o metabolismo e prepara o corpo para receber os demais estímulos, mas esse é apenas o início. A 2ª camada da bebida vem com o suco de romã fresca. A romã é um afrodisíaco natural, reconhecido em estudos clínicos por melhorar a circulação peniana e aumentar os níveis de testosterona livre em homens maduros. Ela deve ser consumida preferencialmente fresca, batida no liquidificador e coada, sem adoçar, sem misturar com outras frutas. O 3º elemento é o toque secreto da receita médica: uma colher de maca peruana em pó misturada diretamente no suco de romã. A maca é um conhecido adaptógeno que atua na regulação hormonal masculina, sem causar picos ou efeitos colaterais. Estimula o desejo sexual e aumenta a produção de espermatozoides, algo que, mesmo sem planos reprodutivos, representa vitalidade. Mas falta o componente final: o óleo de semente de abóbora prensado a frio. Esse óleo é rico em zinco, magnésio e vitamina E.
um trio essencial para a sua saúde da próstata, para o equilíbrio hormonal e para essa energia sexual de longa duração. A adição de uma colher de chá desse óleo à bebida pode parecer estranha, mas ela é essencial para o corpo absorver os nutrientes lipossolúveis e para dar o estímulo final que falta. A bebida, tomada em jejum por 7 dias consecutivos, tem mostrado resultados consistentes entre homens acima dos 60 anos que sofrem com queda do desejo, cansaço crônico ou simplesmente sentem que sua vitalidade está sendo apagada pouco a pouco. Mas há um detalhe que o médico sempre reforça. Essa bebida não funciona sozinha, ela funciona com você. Isso significa que seu corpo precisa de suporte, alimentação leve, sono regular e, acima de tudo, vontade de se reconectar consigo mesmo. Porque não adianta ativar o físico se o emocional está desligado. A mente precisa lembrar do que o corpo deseja, e essa reconexão, muitas vezes, começa com um simples gesto: acordar e preparar algo que diz a si mesmo: você ainda se importa. É por isso que muitos homens começaram a relatar, após os 7 dias, não apenas um aumento no desejo sexual, mas na vontade de viver, de sair, de conversar, de olhar nos olhos, porque a virilidade não está apenas no desempenho. Está na energia que você transmite. E essa energia começa no que você coloca dentro do seu corpo, dentro do seu tempo e, principalmente, dentro da sua escolha. A escolha de não desistir. O maior erro que muitos homens cometem depois dos 60 anos é acreditar que o declínio é inevitável. Não apenas do corpo, mas do interesse, do olhar, da troca, como se a chama do desejo fosse uma fase reservada à juventude, e que depois só restasse a lembrança. Mas o corpo não envelhece de uma vez. Ele manda sinais, ele pede ajuda, e muitas vezes esses sinais vêm de dentro. Insônia persistente, perda do apetite sexual, ereções mais fracas, desânimo matinal. Não é coincidência. É um pedido silencioso de nutrientes, de hormônios que precisam ser reorganizados, de pequenos estímulos que reativem rotas que nunca foram desligadas, apenas adormeceram. É por isso que, ao lado da bebida principal, o médico responsável por essa estratégia recomenda o uso de uma segunda bebida complementar noturna, feita para trabalhar durante o sono. Essa segunda bebida não é excitante, ela é restauradora, porque o verdadeiro desejo nasce quando o corpo está descansado, equilibrado e sem inflamações. A receita é simples, mas carregada de ciência. Meia xícara de leite vegetal, de castanha, aveia ou amêndoas. Uma colher de chá de cúrcuma em pó, açafrão da terra, uma pitada de pimenta do reino preta, uma colher de chá de mel puro, canela a gosto. A combinação é conhecida como leite dourado. Mas aqui ela tem um propósito ainda mais específico: reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que bloqueia a produção natural de testosterona, e estimular a melatonina, hormônio essencial para o sono profundo, que por sua vez está diretamente ligado à libido. A cúrcuma atua como anti-inflamatório natural. A pimenta ativa a absorção da curcumina. O mel traz o açúcar necessário para iniciar a liberação de serotonina. E o leite vegetal fornece triptofano, um precursor direto da melatonina. Essa bebida deve ser tomada cerca de 1 hora antes de dormir, de preferência em um ambiente calmo, com luzes baixas e sem telas por perto. O que se observa geralmente após 2 ou 3 noites é uma redução drástica nas microdespertares noturnos e um aumento significativo no nível de energia pela manhã. Isso por si só já aumenta o desejo espontâneo. Mas o mais importante é o efeito cumulativo. Homens que dormem bem têm melhor desempenho, maior autoconfiança e menor ansiedade em relação ao próprio corpo. E tudo isso sem comprimidos, apenas com líquidos funcionais. Mas há um segredo que poucos revelam. O desejo masculino também passa pelo intestino. É no intestino que ocorre a maior produção de serotonina, o neurotransmissor que regula o humor, o apetite e a libido. Se o intestino está inflamado, lento, sobrecarregado de alimentos ultraprocessados ou intoxicado por anos de negligência, nenhuma bebida funcionará completamente. Por isso, o protocolo de 7 dias também inclui um shot matinal probiótico, logo após a bebida principal de romã com maca. Esse shot é feito com 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico, meio limão espremido na hora, 100 ml de água filtrada, 2 gotas de própolis ou um pequeno pedaço de gengibre cru. Esse shot não é agradável ao paladar, mas os efeitos são imediatos. Ele limpa o trato digestivo, prepara o estômago para absorver melhor os nutrientes e reduz os gases que atrapalham a circulação abdominal inferior, responsável direta pela potência sexual. Os relatos de homens que adotaram essa rotina são consistentes. Acordo com mais clareza mental.
Sinto menos peso no abdômen e mais leveza durante o dia. Eu voltei a me interessar por toques, por cheiros, por presença. Minha parceira me disse que meus olhos mudaram. Sim, porque os olhos mudam. Quando o desejo volta, a alma se alinha e o corpo responde. Mas há um ponto fundamental que poucos abordam: a relação entre testosterona e emoção. Muitos homens acima dos 60 anos vivem em um estado constante de baixa testosterona, mas não pelos níveis sanguíneos, e sim por falta de estímulo emocional. Testosterona se ativa com desafio, com conquista, com sentido. Por isso, o médico sugere que, durante os 7 dias, além das bebidas, o homem pratique 2 rituais simples todos os dias. 1. Caminhar por 20 minutos ao ar livre, sem celular, apenas respirando profundamente. 2. Escrever uma frase por dia sobre aquilo que ainda deseja viver. Esses 2 rituais não são placebo. Estudos mostram que o simples ato de caminhar ao sol, com oxigenação profunda, aumenta a liberação natural de dopamina e testosterona. E que expressar desejos por escrito ativa regiões cerebrais ligadas à motivação sexual. Essa é a diferença entre um protocolo verdadeiro e uma fórmula mágica de marketing. Aqui não se trata de vender um produto. Trata-se de ensinar o corpo a lembrar quem ele é. Porque o desejo não é algo que se compra, é algo que se cultiva. E começa com a decisão diária de se cuidar, de se ouvir, de se estimular com o que há de mais natural. Quando se fala em desejo masculino, muitos pensam imediatamente em hormônios e desempenho. Mas o médico que propôs esse protocolo alerta: o maior inimigo do desejo depois dos 60 não é hormonal, é emocional, e está escondido em lugares que os exames de sangue não alcançam. O homem que se sente invisível perde o apetite sexual. O homem que carrega culpas, frustrações, mágoas antigas, perde a disposição para o toque. O homem que parou de ser admirado, para de se admirar. Por isso, a terceira bebida do protocolo, embora simples, tem um efeito psicológico profundo. Ela é recomendada no meio da tarde, quando muitos homens relatam queda de energia, irritabilidade ou até tristeza súbita. É uma bebida para reacender não o corpo, mas o ânimo. A receita, chamada por muitos como chá da clareza, é feita assim: 2 colheres de sopa de folhas secas de damiana, 1 colher de chá de folhas de alecrim fresco ou seco, meia colher de chá de casca de laranja seca ou raspas da fruta, 250 ml de água quente quase fervendo. Deve-se abafar por cerca de 8 minutos, coar e tomar ainda quente, sem se preferir. A damiana é uma planta reconhecida há séculos por seu efeito tônico sobre o sistema nervoso central. Ela melhora o humor, reduz a ansiedade leve e, em muitos casos, estimula a libido naturalmente. Mas seu maior poder está naquilo que ela devolve: a clareza mental. Porque muitos homens não sentem falta apenas de ereção. Sentem falta de direção, de um motivo para desejar. O alecrim, por sua vez, tem efeito antioxidante e melhora a circulação cerebral, aumentando foco e concentração. Já a casca de laranja, rica em limoneno, traz leveza emocional e reduz a irritabilidade que bloqueia o contato íntimo. Essa bebida da tarde não estimula como o café. Ela limpa, ela organiza, ela oferece ao homem uma pausa emocional, para que ele se reconecte com o que sente e com o que deseja. E esse é um dos pontos mais revolucionários deste protocolo. Não basta aumentar a testosterona. É preciso resgatar o desejo como experiência sensorial, mental, emocional. Porque desejo não é só toque. É cheiro, memória, identidade. É por isso que, ao longo dos 7 dias, o médico propõe um exercício que parece simples, mas transforma. Escolher um aroma que represente bem-estar, como lavanda, hortelã ou capim-limão, e usá-lo em roupas, travesseiros ou no ambiente antes de dormir. O olfato tem ligação direta com o sistema límbico, a região das emoções e da memória afetiva. Homens que voltam a sentir prazer em cheiros, sabores, texturas, são homens que voltam a desejar. Mas nenhum desejo resiste ao medo. Por isso, o médico recomenda um cuidado extra: fazer um exame de próstata e checar o sistema cardiovascular antes de iniciar qualquer protocolo contínuo. Não porque a bebida represente risco, mas porque a mente precisa se sentir segura para o corpo responder com liberdade. A confiança é o combustível do desejo. E para muitos homens, basta saber que está tudo bem com o coração, para que o coração volte a bater mais forte por alguém. Os relatos de quem segue a rotina completa são quase unânimes. Sinto vontade de estar mais presente. Minha disposição aumentou em todos os sentidos. Não é só sobre sexo, é sobre vitalidade. Minha mulher disse que voltei a flertar. Nem percebi. Porque o desejo verdadeiro não é ensaiado. Ele é espontâneo, livre de pressão.
e reaparece quando o homem volta a se sentir homem, desejável, presente, vivo. Por isso, o protocolo se encerra sempre com uma frase: não é a idade que tira o desejo, é o esquecimento. Esquecer do toque, esquecer do próprio corpo, esquecer que ainda se pode sentir. E quando o homem decide lembrar e agir, basta 7 dias. Há uma cena que o médico descreve como comum em seu consultório. Um homem de mais de 60 anos, sentado diante dele, com os olhos baixos, a voz contida e um leve constrangimento na respiração. Ele não fala diretamente de desejo. Ele fala de cansaço, de falta de motivação, de como tudo ficou morno, mas aos poucos, entre pausas e silêncios, ele deixa escapar a verdade. Não sente mais vontade, não se sente mais desejado e teme nunca mais desejar. É nesse momento que o médico entrega a ele um envelope com 3 papéis. Em um está a receita da bebida da manhã, com romã, maca peruana e beterraba. No outro, a bebida da noite, com cúrcuma, leite vegetal e mel. E no terceiro, o chá da tarde, com damiana, alecrim e casca de laranja. Mas junto com os papéis, ele entrega uma frase escrita à mão: você ainda está vivo, seu desejo também. E pede apenas 7 dias. 7 dias de compromisso com si mesmo, sem cobranças, sem pressa. Apenas cuidado, intenção, presença. Os efeitos mais visíveis aparecem em pouco tempo. Mais energia pela manhã, melhor qualidade do sono, disposição para caminhar, olhos mais atentos. Mas os efeitos invisíveis, esses são os que mais importam. Homens que voltam a dormir bem, voltam a sonhar. Homens que cuidam do intestino, cuidam do que entra e do que sai, física e emocionalmente. Homens que se permitem o toque do próprio corpo, voltam a permitir o toque do outro. E homens que escrevem seus desejos, mesmo em silêncio, começam a vivê-los com mais clareza. O protocolo não promete milagres, mas propõe uma revolução silenciosa. Uma reaproximação entre o homem e sua natureza mais potente, a de continuar desejando, mesmo quando o tempo já marcou o corpo, mas não calou o coração. E é por isso que, ao fim do 7º dia, a orientação é simples. Não pare. Ajuste, adapte, mas não pare. Se uma bebida incomodou, troque. Se um ingrediente não funcionou, substitua, mas mantenha o ritual, mantenha o olhar. Porque o que foi reativado em 7 dias pode durar por muitos anos. E para os que vivem sozinhos, ou acreditam que o desejo só faz sentido quando há alguém do outro lado, o médico deixa uma última lembrança. O desejo é uma ponte, mas ela começa do lado de dentro. Desejar-se, respeitar-se, redescobrir a força que habita nas pequenas decisões. Tomar uma bebida quente, escrever um pensamento, sentar-se ao sol, olhar nos próprios olhos no espelho e dizer: ainda existe algo em mim que pulsa, e eu não vou apagar. Porque em cada homem acima dos 60 existe uma história que merece ser continuada, com afeto, com energia, com vitalidade. E tudo isso pode começar com um copo, com 7 dias, com uma escolha, a escolha de voltar a sentir.